Dando continuidade, pessoal, agora que vocês aprenderam aí a melhor técnica, a melhor estratégia, que é o mecanismo de proteção em camadas, vamos falar sobre uma outra coisa muito importante que diz respeito à proteção, que influencia diretamente na qualidade da proteção e também na integridade de vocês, que é banimentos e limpezas astrais. Quando a gente fala de banimento, banimento é uma prática que também é variável, né? Cada egrégora, cada sistema mágico vai ter o seu próprio tipo de ritual ou a sua própria técnica de banimento. No meu caso, dentro das práticas salomônicas, cerimoniais, a gente tem alguns rituais de banimento, como o ritual menor do pentagrama, o ritual da conjuração dos 4 de Salomão, o ritual Rubi Estrela, a conjuração dos 7, entre outros aí, banimentos, né, dessa tradição salomônica cerimonial. Também, por exemplo, coisas mais simples servem como banimento, como uma aspersão de água benta ou água da arte pelo ambiente ou numa pessoa, uma defumação serve como banimento. Então, muita coisa serve e muita coisa pode ser considerada um banimento. Eu recomendo que os banimentos eles devam ser feitos ao menos semanalmente, em limpezas mais profundas que sejam feitas pelo menos uma vez no mês. Dalton, por que a gente precisa de banimento ou limpezas se a gente já tem proteção? Aí é que tá. Vamos supor que você já fez ali várias camadas de proteção na sua casa, ao redor do seu corpo de energia, tem várias camadas de proteção com diferentes entidades e energias, conforme citado na aula anterior. Beleza, você tem já as proteções. Vou tentar trazer um exemplo aqui de uma casa. Você chega estressado ou estressada do seu trabalho e você acaba trazendo essas energias de estresse para dentro da sua casa, certo? E dia após dia, estresse após estresse, você vai trazendo essas energias para dentro da sua casa. Essas energias vão se acumulando no ambiente. Lembra que eu falei para vocês das formas pensamentos lá na primeira aula, né, que uma pessoa, quando vibra uma emoção, ou um sentimento, ou uma mentalização, ela está projetando no astral, ainda que de maneira inconsciente, involuntária, uma forma pensamento, isso também ocorre com a gente. Não necessariamente a gente vai projetar essa forma pensamento em alguém, a gente pode simplesmente, através de processos de estresse, de oscilações de humor, a gente projeta formas pensamentos que não dão vazão. O que é não dar vazão? Ela não é direcionada a ninguém, ela simplesmente sai e fica pairando, e fica presa ao local na qual ela foi gerada, no local de origem. Então pode ser o quarto, pode ser a casa, um cômodo da casa, sala, cozinha, banheiro, etc. Sempre vai ter algum tipo de forma pensamento ali pairando, certo? E aí dia após dia, semana após semanas, após vários tipos de estresse, acúmulos provocados por oscilações emocionais, que novamente é comum, tá? É sempre comum. Se ocorre numa diferença ou um evento aí bastante discrepante, a gente desconfia que é um ataque, que é uma influência externa. Mas a grande maioria das coisas é coisa nossa, é normal, é natural, é comum. Então, essas energias que nós mesmos geramos, por vezes, ficam impregnadas no ambiente, e aí, conforme o passar dos dias, das semanas, isso vai fazendo, né, uma sobrecarga, uma saturação. Então, ocorre um saturamento de energias negativas que nós mesmos emanamos, e isso tudo fica preso no ambiente. O que acontece, o ambiente em si, a casa, o ambiente de trabalho, ele começa a ficar mais denso. E aí, essa densidade que é gerada, a gente acaba se contaminando nas energias negativas que nós mesmos emanamos. E aí a gente acaba fazendo o que? A gente se auto-sabota. Porque a energia, dessas energias negativas que a gente mesmo gera, se a gente fica muito conectado com elas, se deixa saturar mesmo, começa a denegrir ou começa a afetar o corpo de energia, começa a afetar a saúde mental, começa a vira uma bola de neve, uma coisa leva a outra, vira um loop infinito. E se um daqueles eixos que eu expliquei para vocês, o eixo emocional, mental, físico ou espiritual, ele se degrada, você já perde a sua proteção natural. Não digo perder 100%, mas pelo menos é afetado de alguma forma, deixa uma brecha na sua proteção, na sua camada de proteção mais natural, que é a camada de proteção do corpo de energia. Então, por vezes pode acontecer a gente se auto-sabotar em relação a projeções de energias mais negativas. Então, dessa forma, eu sempre aconselho, façam ao menos mensalmente uma limpeza interna e uma limpeza externa bem profunda. Daqui a pouquinho eu já vou explicar qual que é a diferença da limpeza interna para a limpeza externa. E o banimento ao menos semanalmente. Por que semanalmente, Dalton? O banimento ele vai servir para afastar qualquer tipo de entidade, qualquer tipo de energia que esteja rondando ou que esteja pairando ao redor da sua casa, ao redor do seu corpo de energia, que não conseguiram transpassar as proteções. Então vamos supor, vem uma entidade, ela quer entrar na sua casa, é um obsessor, um espírito enviado, mas ela não vai conseguir entrar. Por quê? Porque está cheio de barreiras. Se você seguiu as dicas da aula passada, está tudo ali edificado, ela não vai conseguir passar porque tem um monte de camadas de proteção. Mas nada impede a livre-arbítrio dela ficar ali rondando e ficar tentando passar por essa barreira.
Como eu expliquei, a proteção astral, em uma analogia, ela seria como se fosse um muro, uma muralha, que está ali, é firme, mas a depender da quantidade e da frequência de golpes que ela toma, ela vai ruindo. Então, se uma entidade inimiga vem até a barreira, vê que tem uma barreira e ela continua tentando dia após dia, cedo ou tarde ela vai conseguir causar algum dano significativo ali. Os banimentos semanais, eles servem justamente para isso, para fazer um controle, para tirar, para afastar qualquer tipo de energia, consciente ou inconsciente, que esteja ao redor tentando entrar nas barreiras. Então é uma forma da gente agir de maneira a se precaver que essas entidades fiquem instaladas ao redor da casa ou fiquem perseguindo a gente por muito tempo, de modo a tirar, né, as nossas proteções de risco. Então o banimento, a técnica de banimento, a execução do banimento semanal serve para isso. É para você fazer uma espécie de manutenção nas suas camadas de proteção, impedindo entidades de ficarem ali querendo entrar ou querendo obstruir alguma coisa. Tranquilo? Então, novamente, qualquer tipo de prática de banimento vai servir. O banimento, por vezes, ele não só afasta entidades, como ele também limpa e purifica ambientes. O que é muito bom, porque daí, através dessa limpeza, a gente tira larvas astrais, a gente tira formas de pensamentos próprias, nossas, que são densas, são negativas, evitando uma sobrecarga, evitando uma saturação dentro da casa, certo? Dentro do nosso corpo de energia, e assim a gente evita de se auto-sabotar ou se contaminar na nossa própria negatividade por vezes, certo? Dessa forma a gente consegue um equilíbrio. Por isso, banimentos semanais são sempre indicados, seja um banimento mais simples, seja um banimento mais avançado. Banhos de ervas para purificação servem perfeitamente também, certo? Principalmente para fazer as limpezas nossas do nosso corpo de energia, e banimentos um pouquinho mais bem elaborados, que é para afastar entidades ou energias inconscientes que estejam ao redor da casa ou perseguindo você, né, nos seus arredores do seu corpo. Limpeza interna e externa. Como eu disse, eu recomendo que vocês façam ao menos uma vez por mês, ao menos mensalmente, uma limpeza interna ou externa, de maneira mais profunda, de preferência as duas. A limpeza interna, ela age por dentro do corpo de energia. Então a limpeza interna, ela vai limpar os chakras, ela vai limpar a tua mente, ela vai limpar o teu emocional, ela vai limpar o teu corpo físico e o astral também, de toda e qualquer influência negativa, de toda e qualquer energia que esteja ali desestabilizada, bloqueios energéticos. A limpeza interna, ela te deixa purificado. Acho que a purificação é a melhor maneira da gente definir o processo de limpeza interna. A limpeza externa, ela é muito similar com o banimento. A diferença é que a limpeza externa, se ela for feita, né, por uma entidade, for feita através de um ritual um pouquinho mais complexo, por isso uma vez por mês, ela vai conseguir fazer uma limpeza mais profunda do que uma prática de banimento simples corriqueira conseguiria fazer, por exemplo. Então a limpeza externa, ela vai tirar esses miasmas, essas larvas astrais, as formas de pensamentos acumuladas. A limpeza externa, ela vai limpar qualquer entidade ou energia, consciente ou inconsciente, que esteja ao seu redor ou ao redor da sua casa, e dessa forma você garante, né, que não se agravem certos problemas, e você garante que nenhuma energia vai se acumular ou vai ficar ali para tentar diminuir, né, a tua proteção. Existem muitas formas de fazer limpeza interna ou externa. Eu normalmente peço para entidades fazerem isso por mim. Os banimentos eu mesmo faço. As limpezas internas e externas eu peço, eu terceirizo isso através de entidades. Dentro da minha linha de prática, só por curiosidade, as limpezas internas eu costumo trabalhar com o arcanjo Micael. Ele trabalha principalmente, tem uma ênfase, uma especialidade na limpeza interna, mas ele também age na limpeza externa normalmente. E para a limpeza externa puramente, eu trabalho na Goetia com o Duque Agares. São as duas entidades aí que normalmente eu trabalho para essas questões de limpeza. Sempre faço religiosamente, uma vez por mês tem limpeza interna e limpeza externa. E semanalmente eu faço aqui as minhas práticas de banimento, com o ritual menor do pentagrama, com conjuração dos 4, defumações, aspersão de água da arte, que é para sempre manter a energia de casa e a energia própria, né, através dos banhos de ervas também, que também são uma forma de purificar, né, o corpo de energia, sempre em dia, evitando acúmulos, e evitando esses acúmulos a gente evita também oscilações ou variações drásticas e negativas da nossa energia, deixando sempre tudo equilibrado. E novamente, quando você se mantém equilibrado, mantém o seu ambiente equilibrado, dessa forma você potencializa ainda mais as suas proteções. Não subestimem, pessoal, essas questões internas, tá? Deixem sempre em dia, mantenham sempre em dia as meditações, as orações. O mental e o emocional são uma das principais fraquezas, né, do ser humano. Muita gente tem medo, agora indo para um outro assunto, muita gente tem medo, por exemplo, alguém vai fazer um ritual de magia contra mim, vai que eu sofra um acidente, né? Realmente, os ataques caracterizados por elemento terra, né, então já citei isso anteriormente, mas vale lembrar novamente,
Elemento terra, ele ataca o físico, ataca o material mesmo, aquilo que é palpável. Então um ataque bom de elemento terra, ou uma entidade que consegue se condensar, né, se densificar de maneira bastante intensa, ela consegue realmente prejudicar a nível físico, a causar doenças físicas, a causar danos físicos, acidentes ou coisas do gênero. Só que isso, pessoal, é raro, é difícil. São poucas as entidades que conseguem se identificar tanto assim, e são poucas as pessoas que conseguem e que têm um nível, né, de prática mágica boa o suficiente, ou que tem uma autoridade espiritual boa o suficiente para fazer esse tipo de dano a nível físico. A maioria dos casos que a gente vê, sofri um ataque mágico e bati o carro e quase morri. Não necessariamente esse ataque mágico ele foi um ataque de elemento terra. Às vezes ele foi direcionado ao mental e ao emocional. Por quê? Porque é muito difícil, revisando, é muito mais difícil afetar o elemento terra, afetar o físico, e é muito mais fácil afetar o quê? Afetar o emocional e o mental do ser humano. Sempre vai ser a nossa principal fraqueza, é o nosso campo mental, é o nosso campo emocional. Então, por exemplo, se a entidade ou um inimigo seu quiser fazer com que você bata o carro e venha a quebrar uns ossos, ou mesmo morrer, entrar em coma, etc., ele pode tentar fazer esse ataque direto ao plano físico? Pode, mas é difícil, o cara tem que ser bom, muito bom para fazer esse tipo de coisa. A maneira mais fácil seria, basicamente, estou passando, querendo ou não, aqui nas entrelinhas estou passando uma dica de como fazer um ataque astral, né? Mas é bom às vezes saber como que é feito os ataques, porque a gente sabe como se proteger. Então, por exemplo, é muito mais fácil direcionar a energia de um ataque para o campo mental e emocional da pessoa, para que a pessoa fique desestabilizada mentalmente e emocionalmente, e uma pessoa desestabilizada mentalmente e emocionalmente, se pegar um carro e estiver no trânsito ali, ela pode simplesmente acabar por bater ou acabar por sofrer um acidente, porque ela estava distraída, estava dispersa, não estava em condições mentais, psicológicas, emocionais de estar ali. Então, muitas vezes, algumas entidades, algumas forças inimigas, elas utilizam do mental e do emocional como um meio para um fim, para afetar, como eu tinha falado lá na primeira aula, toma cuidado com o mental, porque normalmente começa pelo mental, passa para o emocional e depois afeta o físico. Essas energias elas vão influenciando, vão fazendo você ter oscilações de humor, vão fazendo você ficar com a mente conturbada, e quando você menos esperar, você já tomou uma decisão errada ou já se equivocou, e aí isso pode ocasionar algum tipo de dano, algum tipo de acidente, algum tipo de consequência negativa no plano físico, tá? Então, não subestimem essa parte mental. Mantenham sempre as práticas de meditação, as terapias de vocês, para estarem sempre com o emocional e o mental em dia, porque se uma entidade, se uma energia inimiga realmente quiser ferrar com você, ele vai começar pelo mental e emocional, porque é o mais vulnerável em qualquer ser humano. Por isso que também é muito bom você sempre fazer proteções, pedindo também, né, pela proteção mental, pedindo pela proteção emocional, porque isso é sempre uma fraqueza a ser explorada dentro dos trabalhos de ataque, dos trabalhos de destruição, certo? Então é isso, pessoal, façam as limpezas de vocês, os banimentos de vocês, né, semanalmente, mensalmente. Muita gente acha que, para que eu vou precisar, né, novamente falando dessa questão, por que eu vou precisar fazer banimento ou limpeza se eu já tenho, por exemplo, a proteção? Como eu disse, nenhum tipo de proteção é 100% eficaz. Nada é 100% eficaz. Mesmo que você faça ali todas as barreiras e tudo mais, a depender da perícia de quem está te atacando, a depender da carga emocional que a pessoa projetou na forma de pensamento inconsciente que ela projetou em cima de você, às vezes passa o que a gente chama de resquícios, né? São pequenos resquícios que vão passando, claro, a depender da qualidade das tuas proteções, da quantidade de camadas e da diferenciação de camadas, né? Da amplitude lá, conforme eu tinha explicado, isso tem muito menos chances de acontecer. Mas de início, para quem ainda está começando, vocês podem acabar por passar por esse tipo de situação, que é não ter proteções com uma grande variedade de vibrações, ou ter poucas camadas de proteções e acabar por passar alguma coisa. Então vamos imaginar só. Imagine a sua proteção como um escudo. Vou fazer novamente uma analogia aqui. Você tem lá um escudo e está vindo um ataque que seriam, sei lá, imagine umas 100 flechas. Tem 100 flechas vindo na sua direção, mas você bota o escudo na sua frente, a grande maioria dessas flechas passa reto, as outras, a maioria, o escudo absorve. Uma dessas flechas, então 99 você conseguiu barrar, uma dessas flechas acertou o seu ombro. Acertou o ombro, tá ali, aí você pensa, deu nada, é só, né, um arranhãozinho, acertou uma flecha aqui, mas não pegou nenhum ponto vital, nem nada do gênero, e você ignora essa flecha, ela só quebra a flecha, taca fora ou arranca fora e segue a vida e ignora isso. Isso, claro, é uma analogia, mas dentro de um processo real, o que seria isso? Você tomou um ataque,
Você fala, ah, mas nem deu nada, né? As proteções estão aí, nem deu nada, vou continuar seguindo a minha vida. Mas o ataque passou alguma coisa, passou, ainda que pouco, ainda que seja 1% da energia, passou. E esse 1% de energia ficou ali, impregnado, né? Imagina a flecha que veio, acertou, e você tirou a flecha, mas ainda ficou uma ferida. E aí, se você não cuidar dessa ferida, a ferida vai infeccionar. E se infeccionar, você perde um braço. Se infeccionar, você pode acabar correndo o risco de morrer. Mesma coisa funciona para um ataque astral. Pode ser que as suas proteções tenham barrado 99%, te livrado de um risco de uma morte iminente, assim, usando, né, uma situação aí bem exagerada. O ataque ia vir para realmente causar aí um risco quase iminente de morte, mas as proteções seguraram, passou 1% só. Você não deve negligenciar essa pequena parcela de energia que entrou. Sempre se sentir algum indício de ataque, e mesmo que não sinta, é sempre necessário por conta disso fazer os banimentos semanais, as limpezas internas e externas ao menos mensalmente. Para quê? Porque se ficar algum vestígio, se ficar alguma ferida, se ficar alguma pequena sequela, você elimina ela, você limpa, você soluciona antes que aquilo inflame, antes que aquilo infeccione e volte a se tornar um problemão. Então nunca baixem a guarda em relação a isso. Tomou um ataque, ou sentiu que tomou um ataque, mas que as barreiras seguraram, não segue, né? Não vira as costas para isso, não segue a vida normalmente. Estuda, analisa, abre o oráculo, medita para ver se você sente que ainda tem alguma coisa. Se você sentir, banimento e limpeza. Banimento e limpeza, nunca negligencie isso. Banimento e proteção são coisas que andam juntas. Não tem como você trabalhar proteção sem limpeza, não tem como trabalhar limpeza sem proteção. Exemplo, como eu expliquei agora, beleza, tem proteção, mas se passar alguma coisa, você não fizer a limpeza, vai ocorrer um processo onde vai ter uma energia que às vezes infiltrou, que às vezes passou, é natural, nem que seja 1%, e vai depois agravar, se você não fizer as limpezas. Se você fizer só limpeza e não tiver proteção, de nada adianta, porque você vai fazer a limpeza numa semana, beleza, limpou, mas aí agora, você fica sem proteção nenhuma, você fica ali como é que eu posso dizer? A mercê da sorte, né? A mercê de não ocorrerem outros ataques. Então, limpeza e proteção é sempre junto. Não dá para trabalhar essas duas coisas de maneira isolada. Elas sempre vão fazer parte da mesma estratégia, do mesmo modus operandi. É isso, pessoal. Eu espero que, de alguma forma, esse aulão aqui ele tenha conseguido ajudar vocês a pelo menos ter alguns insights aí de como melhorar as estratégias, de como edificar melhor as proteções de vocês. Eu sei que não é nada prático, como eu falei, o objetivo não era trazer nada prático, porque eu queria que esses conceitos aqui eles fossem aplicados para todo mundo, né, um geralzão. Mas se vocês tiverem interesse que eu faça alguma aula sobre técnicas mais a nível prático mesmo da coisa, me avisem que eu faço isso para vocês, certo? Só que daí, novamente, vai ser dentro, né, da minha egrégora, vai ser dentro da minha linha de prática. E então, talvez seja interessante para umas pessoas, talvez não seja tão interessante assim para outras pessoas. Mas não tem muito segredo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma isso possa ajudar vocês a melhorarem as proteções e garantir a segurança de vocês aí astralmente, magicamente. E no mais é isso, fico aberto aí a críticas, elogios, feedbacks, sugestões ou coisas do gênero. E novamente só tenho a agradecer aí vocês pela audiência, pela confiança e a gente se vê.